Abre tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Eu quero fazer a leitura do verso 1, do verso 2, do verso 3. E nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Amandinha, uma bênção de Deus, meu Pai do céu. Cantou aqui Espírito, né? E recordei tanta coisa linda com essa canção, né, pastor? Na vida de jovem, na igreja, Assembleia de Deus. Nossa, esse hino era um dos mais cantados, para a gente ser batizado no Espírito Santo. Se puder me dar um retornozinho aqui, amém, viu? E confirmou muito a palavra que Deus me deu. Eu ia ministrar essa palavra ontem para os meninos, e o Senhor, chegando aqui, o Senhor acabou mudando no meu coração, e eu falei sobre a sala secreta do Apocalipse, e Deus nos abençoou ontem, numa noite muito linda. E eu vou falar hoje sobre Atos do Espírito. Você pode dar um glória? Você pode dizer para alguém, Atos do Espírito, na sua vida. Diz assim a Bíblia: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, diga, recebido em cima. Depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, diga, mandamento pelo Espírito. Olha que coisa linda. Aos apóstolos que escolhera. Aos apóstolos que escolhera. Aos que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Nossa, isso é muito poderoso. Muitas provas infalíveis da sua ressurreição. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Grave isso. Diga para alguém do seu lado, 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Querido, o livro do Atos dos Apóstolos é um tratado do Espírito Santo à igreja. O grande evangelista Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, escreve 2 cartas. Uma, o Evangelho segundo Lucas, também a Teófilo, e também escreve Atos dos Apóstolos, mais conhecido como Atos do Espírito Santo. No capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é uma promessa. No capítulo 2, a Bíblia vai dizer que ele é uma promessa cumprida. No capítulo 3, evidencia-se a mudança pelo Espírito na vida de Pedro e João. Quando o Espírito Santo muda o coração desses homens e os torna um evangelista em potencial, movidos pelo Espírito Santo. No capítulo 4, Pedro está cheio do Espírito Santo e vai ao Sinédrio com uma ousadia ao qual ninguém nunca havia visto antes, a não ser com Jesus. O Espírito Santo, no capítulo 5, recebe uma oferta que não lhe agrada e mata Ananias e Safira. No capítulo 6 e no capítulo 7, ele enche Estevão do Espírito Santo e Estevão se torna um potencial pregador do reino de Deus. No capítulo 8, ele conduz o Espírito Santo, uma igreja perseguida, e enche Filipe em Samaria, convertendo mais de 250 mil pessoas ao Senhor Jesus de Nazaré. No capítulo 9, ele chama e enche Paulo do seu Espírito para uma obra muito poderosa. No capítulo 10, o Espírito Santo desce sobre a casa de um ímpio que fazia oferta, chamada Cornélio, e toda a sua família é abençoada. No capítulo 11, ele trabalha em Antioquia pelo ministério de Barnabé. Como no capítulo 12, ele prevê em visão a Paulo, quando é cheio do Espírito Santo e diz, não pregue aqui. E em sonho alguém aparece e diz, passa a Macedônia. No capítulo 13, o Espírito Santo fala, separa a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. No capítulo 14, o Espírito Santo abre o coração dos gentios para que o Evangelho tenha acesso ao coração dos mesmos. No capítulo 15, o Espírito Santo fala, separa Silas
para que eles possam ser dirigidos à implantação de igrejas. No capítulo 16, o Espírito Santo impede Paulo de pregar e ele via a outro lugar. No capítulo 17, o Espírito incomoda Paulo com a idolatria do local e usa-o de uma forma tão poderosa que aqueles que construíam imagem de escultura ficam assustados com o mover de Deus na vida daquele homem. No capítulo 18, no capítulo 19, o Espírito Santo age em Coríntios e em Éfeso e muda o contexto cultural da cidade. No capítulo 20, o Espírito fala a Paulo que seu ministério não será fácil. E quem diz que é? Nunca o é. Os profetas profetizaram, tanto Ágabo como as filhas de Filipe, dizendo: se tu fores a Jerusalém, isso acontecerá contigo, amarrarão as tuas mãos, farão coisas que você não quer. Mas Paulo estava convicto do que o Espírito havia dito a ele pessoalmente. E ele diz: importa que tudo isso aconteça para que o nome do Senhor seja glorificado. E ele não fica por causa da profecia de Ágabo e das filhas de Filipe. Ele segue o destino que o Espírito havia falado a ele em secreto. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: antes de Deus falar através de alguém, Ele vai falar através de você mesmo, para confirmar aquilo que Deus disse. No capítulo 21, os discípulos tentam impedir Paulo de voltar a Jerusalém, mas Paulo está destemido pelas visões, sonhos e revelações que o Espírito tem levado ao seu coração e segue para Jerusalém. No capítulo 22, a grande perseguição contra Paulo é estabelecida para que o final do seu ministério seja concluído com o sacrifício da sua carne e exaltação do nome de Deus sobre a sua vida. O livro não encerra, o livro não tem um amém, o livro não acaba. Por que isso acontece? Porque os atos dos apóstolos ou atos do Espírito Santo continuam até que ele venha. Você pode chegar para mim e dizer: pastor, eu nunca vi alguém ser curado, eu nunca vi alguém ser batizado no Espírito Santo, eu nunca vi alguém recebendo algo poderoso de Deus. E daí? Se você não viu, não quer dizer que não exista. Porque Paulo, Pedro, Tiago, todos esses homens viveram como também homens do nosso tempo vivem. Eu já vivenciei e vivencio coisas poderosas. Vivemos esses dias aqui quando o Senhor desceu do próprio céu e visitou o pastor Henrique. E trouxe uma palavra de um contexto tão poderoso que mudou a história de uma menina que seria morta. Porque Deus é o Deus que não para. Hebreus capítulo 13, verso 8. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. Ele não muda. Ele continua a agir, ele continua a operar, ele continua a falar, ele continua a se manifestar, ele continua a curar. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: o Espírito de Deus é imparável. E até que Jesus volte, Ele não cessará a obra e não será parado por nada. A igreja é guiada pelo Espírito de Deus. Marchamos na força do Senhor. Caminhamos na força de um Espírito poderoso que é o próprio Deus. Ele ainda age em nosso dia. Ele ainda se manifesta em nosso dia. Isso é um fato, isso é realidade. Isso é imutável. E isso é uma manifestação poderosa que a Bíblia descreve para nós. Por isso Pedro prega em Atos capítulo 2. E esta promessa é para todos quantos foram chamados. Para todos quanto creem. Se você crê, você receberá a promessa do Espírito de Deus. Sobretudo, diz Lucas, sobretudo o que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. Ele não só fazia, ele ensinava. Jesus é diferente, irmão. Sabe, a autoridade de Jesus é diferente. Porque Mateus capítulo 3 vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito para curar, para libertar, para transformar vidas,
para impactar corações, para mudar o rumo da história, do coração das pessoas, como em Atos capítulo 10, Pedro vai dizer, e Deus levantou a Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo, e pregou aos prisioneiros, aos cativos, aos oprimidos do diabo, e Jesus levou cheio do Espírito, na plenitude do Espírito. Ei, meu querido, eu não quero, e também talvez você também não queira, e se você chegou aqui e ainda não tomou essa decisão, também tome. Não queira viver uma vida comum. Fomos chamados para viver sobre o sobrenatural, para andar guiados pelo Espírito Santo, para ouvir a voz dele ao dormir, para ouvir a voz dele acordar, através dos sonhos ele falar conosco. Fomos chamados para andar no sobrenatural do Espírito de Deus. Porque não vivamos mais nós, mas o Espírito vive em nós. E quando o Espírito vive em nós, nós não só ensinamos, nós fazemos. Porque quem só ensina e não faz é hipócrita. E quem faz e não ensina tem medo. Porque nós temos que ter a coragem de ensinar. E saber que quem vem depois da gente poderá ser melhor do que a gente é. Poderá viver numa potencialidade de Deus muito melhor do que a nossa. Estamos em uma geração no mesmo barco. Eu, pastor Henrique, pastor Anselmo, pastor Augusto, os demais pastores, a nossa geração, estamos no mesmo barco, né, pastor? É a nossa geração. Vamos concluir a nossa geração, terminar a nossa jornada, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé, mas vamos morrer. Se o Senhor não voltar, vamos sucumbir como qualquer outro ser humano, vamos tombar e morrer, e ser enterrado. E que esse dia, quando aconteça, seja muito poderoso para a glória de Deus. Mas nós não podemos levar para o caixão levando aquilo que Deus nos entregou. Temos que levar os corações dos jovens, das crianças, como trouxe Renata. Temos que levar significado, mudança, transformação. Eu não só posso querer ensinar, eu tenho que fazer para que quem veja eu ensinando saiba que eu faço. Porque não tem autoridade na pregação se você não faz aquilo que você ensina. Jesus ensina e Ele compartilha os seus ensinamentos. Ele não tem ciúme de quem vem após Ele será melhor que Ele. Ele mesmo diz, eu vou para o Pai, e as obras que eu faço vocês farão maiores do que eu faço. Nós estamos impulsionados por Jesus a andar sobre as águas, a nos mover no Espírito de uma forma potencializada, além daquilo que pensamos. Não queira viver uma vida medíocre, não queira viver uma vida de qualquer jeito, não. Entregue a sua vida para que viva o potencial do Espírito Santo em você. Jesus ensina e compartilha sobre o Pai. Jesus ensina e compartilha sobre o céu. Jesus ensina e compartilha sobre unção. Ele sopra. Recebam o Espírito Santo. Jesus entrega tudo o que Ele tem. Ele compartilha o que sabe, Ele entrega o que sabe. A Bíblia vai dizer que a autoridade de Jesus é poderosa, porque Ele vive o que prega. Os fariseus vão dizer que esse homem que prega com tanta autoridade, é claro, ele vive aquilo que está ministrando. Ele prega sobre o amor e vive sobre o amor. Ele prega sobre oração e andava nos montes orando. Ele prega sobre cura e curava. Ele prega sobre vida e ressuscitava. Ele vive o que prega na sua potencialidade. Ele entregava-se completamente àquilo que ele tinha que fazer. A autoridade de Jesus está na sua vida. E a verdadeira mensagem do profeta é trazer à memória que ritos e tradições não são mais importantes que a vida. E foi isso que Jesus viveu. Levando à memória que a vida é mais importante do que a religião. Religião mata, mas o Espírito traz vida e liberdade. A Bíblia vai dizer que Jesus vive a sua potencialidade e ele chega diante dos fariseus e diz: digam qual é o meu pecado contra vós. Olha que isso, Luciano, eu posso dizer, você é meu amigo, e dizer assim: Luciano, diz qual é o meu pecado. Tu vai dizer: rapaz, tu tem uns pecadinhos aí que eu te conheço. Agora você dizer a um inimigo seu, alguém que quer destruir a sua vida,
O pecado que você não tem, ele vai inventar. Para poder acusar você. Mas a Bíblia vai dizer que eles calaram. Não conseguiram falar. Por quê? A autoridade dele constrangia. Aqueles que estavam diante dele olharam e não tiveram como lhe acusar de nada. E é por isso que Jesus olha nos olhos deles e diz: mas vós sois filhos do diabo. Porque ensinavam, mas não faziam. Mateus capítulo 23, Jesus vai dizer: os fariseus hipócritas andam até os confins da terra, fazem discípulos e os tornam réu do inferno 2 vezes mais. Porque não ensinavam, não conduziam, não queriam carregar o fardo, não queriam levar a mensagem com honra. Então, viva de uma forma tão intensa e tão poderosa, a você deixar legado para alguém. Ao menos para os seus filhos, meu irmão. Que os seus filhos possam olhar para você e dizer: meu pai foi um homem de honra. Nunca traiu a minha mãe, nunca adulterou, nunca roubou ninguém, nunca defraudou ninguém. Meu pai era um homem de Deus. Que você possa um dia perceber que o legado que você deixou na vida dos seus filhos é tão poderoso que ele foi além do que você conseguiu fazer. Que os nossos filhos sejam bem melhores do que nós somos. Que a igreja que vem após nós, pastor Henrique, seja tão poderosa antes do arrebatamento, que Jesus possa olhar do céu e se agradar da sua igreja cheia do seu Espírito. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: é hora de despertar e viver no Espírito Santo. No verso 2 vai dizer: até o dia que foi recebido em cima. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele foi rejeitado aqui embaixo. Ele não se usurpou a ser Deus, aniquilou-se a si mesmo, vindo em forma humana, sendo fiel até a morte, e uma morte de cruz. Eu estava pregando ontem para os meninos e falei um pouco disso. Jesus de Nazaré veio no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te envolverá, e o que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E quando Jesus está na barriga, a mãe de Jesus, Maria, está prestes a dar à luz e corre porque tinha que ir a Jerusalém por causa do incenso, mas no caminho as fortes dores não deixou continuar a jornada, e ela entra em uma hotelaria e bate, e o seu pai José está ali para tentar arrumar uma pousada, para passar uma noite. E naquele momento alguém atende-os e diz: não tem lugar para vocês aqui. Não há lugar na minha hotelaria para vocês. Mas olha, tem ali um estaleiro. Tem um coxo lá. Tem uma manjedorazinha onde ficam os carneiros. Pode colocar lá, se acaso nascer. Mas é bem sugestivo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o melhor lugar para que ele pudesse estar mesmo, pastor Henrique. E ali ele foi. Mas Jesus foi rejeitado em Jerusalém. Jesus foi rejeitado nas sinagogas enquanto ministrava o evangelho. Jesus foi rejeitado na cidade de Gadara quando curou um endemoniado que trazia transtornos sociais. A sociedade não o quis e o expulsou de Gadara. Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, lugar chamado Caveira, e esse lugar está fora da faixa de Jerusalém. O que eles estavam dizendo é: você não é bem-vindo aqui em Jerusalém. Você não é bem-vindo aqui em nosso meio. Sabe, a nossa família aqui, a nossa comunhão, não te cabe. Você tem que ser crucificado aqui, mas é muito legal isso. Porque Deus é poderoso para nos ensinar de várias formas. E a Bíblia vai dizer que ele foi rejeitado na hotelaria e foi colocado na manjedoura. Também ele foi rejeitado na sinagoga e foi expulso para pregar ao ar livre. Me lembrei de John Wesley. John Wesley pregava nas igrejas e as igrejas fecharam a porta por causa de sua mensagem de arrependimento. E aí ele chorou em sua casa, gritou a Deus porque queriam lhe parar de pregar o evangelho. E Deus visitou-o naquela madrugada e disse: John Wesley, por que tu choras?
Se te fecharam a porta da igreja, eu abro a janela do céu. Prega a minha palavra. As praças não davam de tanta gente. E John Wesley se tornou um dos maiores avivalistas da Inglaterra, porque ministrou debaixo do poder do Espírito Santo. Mas a sinagoga não coube Jesus. Não coube ele lá. O expulsaram de lá. Jerusalém não coube Jesus e expulsaram de lá, crucificando. Jesus foi colocado no túmulo, para eles descobrirem que também o túmulo não aceitou Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu para a glória de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer no Salmo 24, Hebreus 1 e Apocalipse 5. E foi o que eu preguei ontem para os meninos. Salmo 24, quando Jesus morre, ele é assunto ao céu, ao terceiro dia. E subindo ao céu aqui, rejeitaram ele, mas lá ele foi aceito. Aqui negaram ele, mas lá receberam ele. Aqui disseram, tu não cabe no nosso meio, tu não é bem-vindo. Mas Salmo 24 diz, abram-se os portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Alguém lá dentro disse, quem é o Rei da Glória? Ele é o Deus forte e todo-poderoso. Abram os portais eternos. E ele entra sobre os portais eternos. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, que Deus diz, levantai, ó anjos, e o adorem, porque ele é um como eu sou. Apocalipse capítulo de número 5, verso 5. João está chorando na sala, porque ninguém é capaz de abrir o livro, nem de lê-lo. João chora desesperado. E agora? Mas de repente o anjo chega, ei João, não chore, porque aquele que entrou pelos portais internos, entra agora na sala, exaltado pelos anjos, e toma o lugar que é dele. E João ouve do anjo dizer, não chore João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas ressuscitou, comprando povos de toda a tribo, língua e nação. Ele venceu e foi recebido no céu, foi recebido na glória. Você, como Jesus, não pode ser concebido em um mundo de iniquidade e pecado. Ele tem que te odiar, ele tem que te perseguir, ele tem que lutar contra você, porque você não deve ser recebido por este mundo. Você será recebido pelo Pai dos céus e da terra. A nossa maior honra não é honra humana. A nossa maior honra não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é nada disso. A nossa maior fama é um dia entrar no céu e ouvir dele, foi bem-aventurado filho meu, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Entra e repousa sobre o meu reino, governa ao meu lado. Essa é a maior honra que todo cristão tem que ter no seu coração. Saber que Deus lhe chamou para viver ao lado dele eternamente. Porque um poucochinho de tempo, e não tardará, e a trombeta soará. E primeiro aqueles que estão mortos ressuscitarão. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Ei, vamos chegar diante dele, irmão. Eu quero abraçar ele e dizer, Senhor, foi pouco, mas eu fui fiel naquilo que tu me colocou em mãos para fazer. E ele vai dizer, recebe o reino que para ti está preparado. Você tem que ser bem-aventurado em tudo que Deus colocou em suas mãos, sendo movido pelo Espírito Santo e não atrapalhando a obra de Deus. Não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na vida do outro. Se você não pode somar, não atrapalha. Deixa Deus fluir, deixa Deus agir, deixa Deus se manifestar. Colabora com a ação do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que no verso 2, eles instruía pelo Espírito Santo. Instruções no Espírito. Irmão, o Espírito não se limita a muito grito, a muito oba-oba, a muita gritaria, a muito vai-vai, não. O Espírito não trabalha assim. É muita gritaria, pouco Bíblia. É muito glória-glória, pouco a Bíblia.
Temos que nos focar naquilo que Deus faz. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia, você tem que meter a sua cara na Bíblia, você tem que orar a Bíblia, você tem que estar diante das Escrituras. Tem gente que esquece o óculos na Bíblia, tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sua casa. Não, abra a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Ela é Jesus em carne, ela é o Verbo. Se diz de Deus, mas não tem comunhão com Ele. Eu sou do Senhor, mas não tem comunhão com a palavra, não vive a palavra, não anda na palavra. É muito oba-oba, muito grito-grito e pouca Bíblia. Nós somos uma igreja bíblica. O pastor Henrique é um cara das Escrituras. Tem revelação, tem testemunho, tem direção da palavra. Nós estamos aqui todo dia, não vamos ficar só bebendo, vamos agir com aquilo que ouvimos. Vamos receber a palavra e viver a palavra com potencial, meu Deus do céu. Alamando rebia surianda racia cai, lubia faia show. Se você receber a palavra e sair daqui com a convicção de que quem está com você é poderoso, essa vitória da conquista não ficará grande diante de você, ficará pequenina, porque quem está em você é o Espírito da glória da palavra. Aleluia! Se diz de Deus, mas não congrega, não visita, não comunga, não se estabelece no altar, foge de qualquer coisa, não consegue viver uma repreensão pastoral. Se levanta quando o pastor repreende, se levanta quando o pastor dá uma direção. Aí vive de um lado para o outro, correndo de igreja em igreja, tentando ouvir Deus, mas o coração está perdido. Jesus quer que você entenda a palavra e viva a palavra. Que você se estabeleça nas Escrituras para colocar o seu coração diante dela e se estabelecer diante de Deus. O Espírito se move pela palavra. Está escrito, a minha palavra dispersa labaredas de fogo. Ele é a palavra. Diga para alguém do seu lado, o Espírito Santo é a palavra. Confirma a palavra, diga para ele, testifica a palavra. Aonde tem o Espírito Santo tem doutrina da palavra. Aonde tem o Espírito Santo tem exposição bíblica. Aonde tem o Espírito Santo tem doutrina bíblica. Aonde tem o Espírito Santo tem revelação da palavra. Ele fala conosco pela palavra. Ele exalta o Pai pela palavra. Jesus exaltou Deus pela palavra. E o Espírito Santo vem exaltar Cristo, que é a palavra. Precisamos ouvir a palavra, porque a palavra é fogo, é vida, é esperança. Alguém disse para mim, pastor, não precisa de muita coisa não, é só o louvor já cativa. Não, irmão, sem Bíblia não tem salvação, sem Bíblia não tem libertação, sem Bíblia não tem correção de coração destinada ao pecado. Sem Bíblia não tem vida, não tem esperança. Tira a palavra e tu vai ver o que acontece com a terra. Os louvores são insuficientes. Os louvores são incapazes de fazer o que a palavra faz. O louvor é para adorar aquele que é digno de toda a glória. Deus gosta de dançar nos louvores. Davi experimentou dançar diante de Deus porque Deus é alegre. Deus não é um Deus triste. Eu estava falando aos meninos sobre Gênesis capítulo 1. Bereshit, Bará, Elohim, Eretz, Adonai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem a dança da pericorese teológica. Quando Deus está dançando com o Espírito, pairando sobre a sombra das águas, criando. Porque Deus é um Deus que se movimenta, que baila sobre a sua glória, que vai recebendo os louvores e Ele dança. E sabe o que Jesus veio fazer? Nos convidar para entrar no baile eterno. Porque está escrito, a igreja entrará no céu sobre o sangue do Cordeiro, cantando o cântico dos cordeiros e o cântico dos remidos. Dançando com Deus, bailando com Deus. Amanjo rebiassurio refaz. Pastor George é um grande amigo. E 2012, 2010 a 2012 até 2013 rolou muitas vigílias aqui em Conquista. E eu sempre era convidado para pregar nas vigílias. Aí eu ia encontrar o pastor George. Conheci ele nesse tempo.
Aí eu mandei uma foto para ele esses dias, a gente se acabou na risada. Aí estava bem feio, viu? O tempo foi muito generoso. Você quer viver poderosamente nessa terra? Viva princípios. Vai plantando, irmão. Eu estava falando por menino de Rick Chester, um cara que vendia água mineral no Rio de Janeiro e virou um dos maiores palestrantes motivacionais hoje. Ele disse, eu compartilhei esse vídeo de minha prima, e ele diz assim no vídeo: eu estava lendo, pastor Henrique, lendo, e de repente, enquanto eu lia, aqui tanto livro, um amigo meu chegou para mim e falou: você é maluco, velho? Na moral, esse negócio de ficar tu lendo, tu é doido? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ele diz assim: irmão, eu creio na colheita, no poder da colheita. Eu estou plantando, vou continuar plantando, porque um dia eu vou colher. Cara, esse cara se tornou um dos maiores palestrantes motivacional. Tem uma oratória violenta, porque leu muito, se dedicou muito, confiou e creu no seu sonho e não desistiu. Ei, se você tiver princípio, você não vai precisar mendigar milagre, porque você vai ser um manifestador da terra de milagres. Os discípulos não pediram milagre, mas foram os homens que mais pregaram milagres na terra. Eu quero encerrar, porque o pastor Henrique já está aqui. A promessa do Espírito Santo é para nós, irmão. Eu terminei o culto ontem, veio um jovem pastor e falou assim: pastor, eu quero ser, chorando, eu quero ser batizado no Espírito Santo. De uma cidade distante, estava aqui ontem. Como é que eu faço? Eu ensinei a ele. É simples, filho. Se envolve com ele, com a palavra. Vai orando a palavra. Vai louvando a palavra. Vai se entregando dentro da palavra. Fecha a porta do teu quarto, toca o louvor, abre a boca e vai dando glória, vai exaltando, porque o Espírito Santo é uma promessa. Ele vai descer sobre ti, ele vai te encher, e você vai falar em línguas, em variedade de línguas. Você vai receber dons espirituais, você vai curar pelo poder de Deus, você vai fazer maravilhas pelo poder de Deus, porque é promessa. É promessa, irmão. Olha, o Espírito agia na vida dos profetas. E segundo a teologia do Antigo Testamento, o Espírito descia sobre 3 classes de pessoas: profetas, reis e sacerdotes. Se você analisar 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia diz que o Espírito saiu da vida de Saul. E no capítulo 16, o Espírito entrou na vida de Davi. O Espírito descia sobre uma pessoa, para uma missão específica. E depois voltava para Deus. Ele não ficava. Ele ungia, realizava aquilo que tinha que realizar e voltava. Agora, a Bíblia vai dizer que a promessa de Deus em Ezequiel é: vos darei o meu espírito e um coração novo. Oh, irmão, precisamos de um coração novo. O mundo anda com um coração de pedra. Precisamos de um coração de carne, um coração de candeias, o coração que ajuda, o coração que ama, o coração que visita, o coração que cuida, o coração que perdoa. Precisamos de um coração de carne, e quem gera o coração de carne é o Espírito Santo. Quebrantado pela palavra, vivendo a palavra. Isaías 44 diz: derramarei água sobre a terra seca, torrentes sobre o sedento, derramarei o meu espírito sobre a sua descendência. Joel capítulo de número 2: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é mais sobre uma pessoa, é sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. João 14, Jesus disse: e eu enviarei o outro, o Consolador. Ezequiel, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo está nas rodas do trono. E eu já estou encerrando. E a Bíblia diz: para onde o Espírito desejava ir, ia os anjos. E a roda se movia e levava o trono de Deus. É a dança da pericorese. É o Espírito se movendo com o Pai que está sentado no trono. E os dois andam. E aonde pensava, os anjos ia. Vai para a esquerda, ia para a esquerda. Para a direita, ia para a direita. E olha que interessante. O Espírito Santo vai ter que vir descer a terra. Ô irmão, a gente tem 2 olhos e uma dificuldade de enxergar. 2 pernas e uma dificuldade de pregar o Evangelho. 2 mãos e uma dificuldade de tocar alguém para abençoar, de te botar a mão no bolso para abençoar a vida de alguém.
Oh, irmãos, temos tantas limitações, e aí o Espírito Santo vai ter que sair da roda dos tronos, do trono de Deus, da comunhão da pericorese, para vir descer. Por quê? Porque é dispensação. Jesus está subindo e chegando para o Espírito e dizendo: Espírito Santo, eu cumpri minha... Agora é contigo. Eu fiz o que eu tinha que fazer, cumpri. Aí eu imagino o Espírito Santo: rapaz, aqui está tão bom. Eu só penso em ir, eles vão. Tu teve tanta dificuldade, agora eu que vou ter que ir lá. Rapaz, tu teve trabalho com Pedro, não foi? Ixi, misericórdia. Tive que rogar até para o pai aqui não deixar o diabo pegar ele. Foi difícil. Judas se perdeu. Pois é, rapaz. Mas assim, ó, vê Timóteo como é que está lá, ó. Ele não creu não. Mas olha como é que está lá agora. Vai morrer pelo meu nome. Olha, Pedro me negou. Tu lembra, Espírito Santo? Me negou lá, ó. Está disposto a morrer de cabeça para baixo. Vai lá, pode ir. Eles vão. Aí, irmão, imagina, o Espírito Santo chega aqui, dá um comando, a gente demora uma semana para entender. Às vezes leva a vida e não entende. É por isso que toda hora a Bíblia está dizendo que vocês ouçam o que o Espírito diz. Oh, meu Deus, por que será que a Bíblia toda hora fala isso? E Jesus também disse: ouvidos que não ouvem, comichão nos ouvidos. Gente, o Espírito está falando e você não ouve. Como o pastor está falando como? Bíblia. Tem gente que chega para mim e diz assim: Deus se silenciou, pastor, para mim. Eu falei: cara, tu não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, Ele nunca calou e nunca calará. Ele está falando hoje e falará sempre. Deixa eu encerrar esse trem, Jesus. Olha para alguém do seu lado e diga aí: Jesus é Deus. E Ele roga ao Pai, porque Ele entende que a dispensação dele acabou. Aleluia! Aí imagina, agora está os 120 orando, e o pastor já vai cantar. Ele canta muito, né? Olha só, 120 orando no templo. Pentecoste, diga para alguém do seu lado: é Pentecoste. Diga assim: Pente, 50. Costes, colheita. 50 dias. Olha só, 50 dias. Jesus ressuscita dos mortos, se apresenta diante de Deus, fala com o Espírito Santo que está nas rodas. Você vai ter que descer agora, daqui a pouquinho. Mas vai se preparando aí, vai tentando trabalhar, porque você vai ter que ir para lá. Não se preocupa não, você vai ajudar eles. Eles vão teimar, mas vale a pena. Eu morri por eles, vale a pena. E aí, Jesus volta e fica 40 dias, diga 40 dias, ressuscitado, confirmando, dando provas de que Ele ressuscitou. Eita glória! 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, ó, que muitos dos que estão vivos hoje, quase 500 irmãos, viram Jesus ressuscitado entre os mortos. Não é um nem dois não, irmão, é 500 de uma vez só. É muita gente. Ele deu provas infalíveis de sua ressurreição. É por isso que eles morrem por Jesus. Eles morrem porque tocaram. É por isso que Pedro diz: o que os meus ouvidos ouviram, o que os meus olhos viram, e as minhas mãos apalparam. Agora eu morro fácil por ele. Mas aí Jesus sobe. Diga: Jesus sobe. E quando Jesus sobe, fica 10 dias para se cumprir o dia de Pentecoste. Aí Jesus diz: fiquem em Jerusalém, orando, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus está lá: desce Espírito. E a igreja está aqui: vem Espírito. Jesus está lá: desce Espírito. E a igreja está aqui: vem Espírito. É a promessa. Quinto dia Jesus está: desce Espírito. Sexto dia a igreja está: vem Espírito. Sétimo dia a igreja está: desce Espírito. E aí vai o diálogo de oração. Se cumprindo o 10º dia, a Bíblia diz: e se cumprindo o dia de Pentecoste, desceu do céu um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e do poder.